mantendo esse nosso tema, né, falando ainda sobre questões institucionais, o questionamento que eu faria inicialmente seria se, na sua visão, essas atitudes que o presidente Bolsonaro tem tomado, do ponto de vista procedimental, por assim dizer, de fato se enquadram como uma violação à Constituição. Porque existem, de certa forma, um grande debate público, né, sobre se seria, que nem a gente comentou rapidamente na sua primeira resposta, seria o exercício legal da liberdade de expressão de um chefe do Poder Executivo, ou não, se o presidente estaria praticando atos que chamam de golpistas, enfim, que é uma narrativa também que a gente escuta com bastante frequência, por assim dizer, né? Então, por conta disso, nossa dúvida é se você entende que esses atos que o presidente tem tomado, de fato, podem se enquadrar como uma ofensa à democracia, ou à liberdade, ou o que quer que seja. Belê, eu acho que é uma questão complexa, porque justamente a gente tem aqui no Brasil esse lance de saber, de tentar entender até que ponto a liberdade de expressão ela é legítima aqui no Brasil, né? Eu, particularmente, tendo a defender a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Então, assim, quando você pode falar tudo, inclusive o discurso de ódio que está cobertado pela liberdade de expressão, e tem as pessoas falando também, inclusive, sobre fake news, né? Existe, hoje em dia, esse debate a respeito das fake news. O presidente, ele também pode gozar da liberdade de expressão. O problema é que dentro, e aí eu vou puxar um pouco da ideia de liberalismo, né, de Adam Smith e Stuart Mill, eles falavam há muito, muito tempo atrás, no século XVII e no século XVIII, que a liberdade de expressão ela tem gradações se você tem um poder sobre um determinado grupo. E aí tem até o Popper, né, falando sobre a questão dos intolerantes, aquela coisa toda, que o Mano Ferreira, que é o diretor de comunicação do Livros, ele fala muito bem sobre isso. Basicamente, o que acontece? Você pode falar tudo que você quiser, mas se você tem um poder sobre determinado grupo, e esse grupo cometer atos de violência contra outras pessoas por conta do seu discurso, aí isso está fora da liberdade de expressão. Quem diz isso é o Stuart Mill, naquele livro sobre liberdade. E, como eu falei anteriormente, a gente tem aqui no Brasil a Lei 1079 de 1950, que trata dos crimes de responsabilidade, que são crimes de caráter político-jurídico, né? Então, você tem ali uma espécie de abertura interpretativa, e a partir daí, por exemplo, quando você fala que as eleições foram fraudadas e você não apresenta provas disso, eu entendo que você está atentando contra a justiça eleitoral. Tem um crime de responsabilidade que fala do decoro, né? Que eu não vou saber exatamente o número, o inciso, enfim, das coisas todas, mas existe se você não tem o decoro necessário, exigível, para cumprir o dever de estar naquele cargo público, você está fora. Então, assim, a ideia de liberdade de expressão ela é completamente diferente de um ministro de Estado, de um ministro do Supremo, de um presidente da República, um formador de opinião, ou uma pessoa comum na sociedade, né? Então, assim,
Foi o que eu falei antes daquela divisão, né? O manifestante que está indo lá, que foi, né, no 7 de setembro e falou contra o Supremo, ele está coberto pela liberdade de expressão. Agora, o presidente da República fazer isso não pode. Né? É um tipo de coisa que está dentro da legislação capitulada como um crime de responsabilidade. Agora, nem sempre, e aí você falou sobre violação à Constituição, nem sempre uma violação à Constituição por parte do presidente pode vir a se tornar um crime de responsabilidade. Agora, tem um outro caso também que as pessoas estão utilizando muito, que inclusive está, né, na investigação da CPI da pandemia, que é você deixar de fazer, de tomar atitudes, deixar de fazer coisas que deveria para cumprir os direitos fundamentais, proteger os direitos sociais, e aí, entre eles, o direito à saúde. Então, na verdade, a gente tem aí uma falsa dicotomia entre o discurso do presidente e a liberdade de expressão, porque o presidente da República ele não tem a liberdade de expressão ampla, nem mesmo se fosse na ideia lá dos Estados Unidos, ou mesmo antes, como a gente está falando em Adam Smith ou Stuart Mill.